Olá, seja bem-vindo ao módulo 4 do curso Pré-ENEM Línguas Estrangeiras em Inglês, da plataforma Mais IFMG. Então, nesse último módulo, nós vamos explorar alguns aspectos históricos e sociais da língua inglesa. A língua inglesa é uma língua com um histórico muito longo e de muitas mudanças, né? Ela tem origem nas línguas usadas pelos povos germânicos, que ocupavam o norte da Europa, em especial o que a gente entende hoje como a Dinamarca, o oeste da Alemanha e os Países Baixos. Entre os séculos V e VII, vários povos começaram a se estabelecer na ilha que a gente conhece hoje como Grã-Bretanha. Então, povos como os anglos, os saxões, os jutos, né? Então, a partir do século VIII é que se começa o estabelecimento de uma língua que a gente vai chamar de Old English, ou inglês arcaico, né? Que é uma língua muito diferente do inglês que a gente tem hoje, embora várias das palavras usadas naquela época ainda continuam sendo usadas até hoje. Então, a partir do século XI, houve uma grande mudança na língua a partir de uma invasão normanda, de origem francesa, na Inglaterra. Isso fez com que todo o comando da região fosse feito por uma nova aristocracia que falava francês. Então, como o francês virou a língua de prestígio, uma enorme quantidade de palavras francesas foram se incorporando no inglês, o que faz com que várias palavras sejam reconhecíveis para nós, falantes do português, como beef, judgment, prince, troop, administration, jury, dance e orange, todas de origem francesa, né? No século XV, houve uma grande mudança na estrutura fonética do inglês, que nós conhecemos hoje como grande mudança vocálica. Os sons das vogais longas em inglês acabaram mudando por uma série de causas, entre elas uma migração populacional significativa, que fez com que houvesse um choque de dialetos na região de Londres, que era a região mais desenvolvida. Então, nessa época, também começou a popularização da prensa de tipos móveis, do Gutenberg, o que tornou a produção dos livros mais fácil e mais barata. Então, com a expansão da produção de livros, houve também a padronização da ortografia das palavras e o surgimento dos primeiros dicionários. É por isso que até hoje nós temos uma diferença significativa na forma como a gente fala e como a gente escreve em inglês. As mudanças na forma de falar, em especial por causa dessa grande mudança vocálica, acabaram não sendo registradas na forma padronizada da língua. Na forma padronizada de escrita, né? Então, também nesse período é que a gente vai ver a adoção de muitas palavras em latim, em grego, em italiano, em alemão, em Yiddish, que é uma variedade da língua de origem alemã falada pelos judeus da região. Nos últimos 250 anos, a língua passou por mudanças principalmente no volume de vocabulário, acompanhando mudanças sociais e tecnológicas, né? Então, com o desenvolvimento, por exemplo, da ciência, da indústria, várias novas palavras precisaram ser criadas, cunhadas ou importadas de outras línguas para designar processos, materiais, enfim. Foi também nessa época que o Império Britânico atingiu o seu ápice, né? O seu tamanho maior, o seu tamanho máximo, né? Cobrindo cerca de quase um quarto do planeta Terra. Naturalmente, a língua foi absorvendo palavras das regiões onde o Império Britânico ocupava, né? Onde eles colonizaram. Então, também o desenvolvimento tecnológico e militar dos Estados Unidos, nos últimos 100 anos, acabaram por reforçar o inglês como uma forma de comunicação, em especial com o declínio do Império Britânico com o fim da Segunda Guerra. Então houve uma transição aí do Império Britânico para o Império Americano, vamos colocar assim, que manteve ainda a hegemonia da língua inglesa nesses territórios, né? Então, a expansão dos territórios colonizados, de forma direta ou forma indireta, fez com que vários países adotassem o inglês como língua nativa, como é o caso dos Estados Unidos, né, do Canadá, da Nova Zelândia, né. Outros países adotaram o inglês como segunda língua, ou seja, ela é usada correntemente em documentos oficiais, ela é aprendida na escola, mas ela coexiste com as línguas dos povos originários. Então é o caso da Nigéria, é o caso da Índia, de Singapura e de Gana,
né? Ainda há um grupo de países que usa o inglês como uma ferramenta de comunicação, né? Ela é encarada como uma língua estrangeira, né? Então, a gente utiliza isso, por exemplo, no caso do Brasil, da Coreia do Sul, do Japão, do México. Elas não são línguas oficiais, elas são línguas de comunicação. Com o passar do tempo, o inglês foi adquirindo características próprias de cada um desses lugares onde ele foi sendo utilizado, né? Então há uma grande variedade, na verdade, de formas do inglês no mundo, né? Então por isso que hoje se entende que não há uma forma melhor ou uma única forma correta de se falar ou de se escrever em inglês, justamente porque cada uma dessas variedades atende às necessidades locais de comunicação e de expressão dos seus falantes, né? Então, a gente fala hoje em World Englishes, né? Ou numa tradução bem literal, ingleses do mundo, ou ingleses mundiais, né? Ou seja, é a ideia de que a gente tem variedades de língua inglesa ao redor do mundo. Não tem uma melhor, não tem uma pior, todas são consideradas ótimas formas para se comunicação, né? São só diferentes formas, né? E também a gente pode considerar o inglês, né, como uma língua franca, né? O que seria isso? A língua franca é a língua utilizada como meio de comunicação entre as comunidades que são falantes de outras línguas, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar numa situação em que um brasileiro vai precisar se comunicar com um chinês, é muito provável que, caso o brasileiro não conheça uma forma de chinês, né, como o mandarim, ou o chinês não conheça o português, eles tenham que utilizar a língua inglesa como meio de comunicação. Então, a língua inglesa, nesse caso, é uma língua franca, né, a língua inglesa. E por causa desse status que a língua inglesa tem, né, é que ela também é a língua amplamente utilizada na internet, na divulgação científica, na divulgação cultural. A gente sabe que isso tem muito a ver com a questão imperialista, né, dos países que exportam também a sua cultura juntamente com a sua língua, né? Então, o inglês, novamente, ele é considerado como uma língua de prestígio, assim como o francês foi uma língua de prestígio por um tempo, assim como o latim também foi considerado como uma língua de prestígio por um tempo, né? Então é muito comum que a gente veja, né, vários anúncios, né, várias formas de estratégia publicitária que utilizam o inglês para trazer um status, né, para essas peças publicitárias, né, que é a ideia de que utilizando o inglês você passa uma ideia de superioridade, de sofisticação, né, de internacionalização, né, de algo cosmopolita, né? Então isso é uma coisa que acontece principalmente aqui no Brasil, né? O status da língua inglesa como uma forma, né, de sofisticação, de uma variedade principalmente presente nas elites, faz com que você tenha essa ideia de prestígio. Bom, esse é o fim do quarto e último módulo da língua inglesa. Espero que você tenha aproveitado esse módulo também para aprender um pouquinho. Novamente, não se esqueça de utilizar o e-book como material de referência para continuar se aprofundando nesses conteúdos, ok? Então é isso e muito obrigado, até a próxima.